Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Discussão única do projeto de moção especial de louvor com número 027/11 do vereador Jorge de Carvalho com a Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense, pela comemoração de seus 148 anos de fundação e de atividades ininterruptas. Discussão única do projeto de lei com número 9512/11 do Executivo Municipal, que majora o valor da subvenção destinada ao CANF, Clube dos Amigos de Nova Friburgo, contido no anexo único da Lei Municipal número 3.889 e da outras providências. Primeira discussão do projeto de lei com número 7.093/10 do vereador Jorge de Carvalho, que dispõe sobre podas em árvores em área urbana de domínio público. Discussão única do projeto de lei com número 2.916/9 do vereador professor Pierre, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa concessionária de transporte coletivo em Nova Friburgo instalar em seus ônibus letreiros luminosos e da outras providências. Veja agora na íntegra a sessão do dia 5 de abril de 2011. Senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 17ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Isaac Demane, por gentileza, que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 5 de abril de 2011. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Institui o serviço social nas escolas municipais e centros de ensino infantil no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui a semana de orientação postural nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui normas e procedimentos para celebrar convênio com entidades que vierem a pleitear verba do poder público no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a criação e instituição da educação e conscientização digital, segurança na rede, na grade curricular das escolas municipais e municipalizadas de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui a política municipal de combate aos acidentes com vítima no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a efetivação do direito das pessoas com deficiência física ao esporte e ao lazer nas escolas municipais de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a política municipal de qualidade total dos serviços públicos no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui a Semana Municipal de Conservação do Livre Material Didático no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui no município de Nova Friburgo a campanha de palestras escolares de prevenção ao alcoolismo. Institui no calendário escolar um dia para realizar exames clínicos preventivos nos alunos da rede municipal de ensino no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo o dia do socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e dá outras providências. Dispõe sobre a criação do programa Biblioteca do Professor no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Dr. Renato Birramia. Construção de uma quadra de esporte em Varginhas. Colocação de cobertura nos pontos de ônibus Brownies. Recuperação da rua Manuel Antunes Nogueira Brownies. Construção de uma ponte de passagem para pedestres na RJ 116, ao lado da usina Hans, em Muri. Do excelentíssimo vereador professor Pierre. Desentupimento de todos os bueiros e galerias pluviais da cidade. Nivelamento da rua Joaquim da Rosa Pinheiro, Jardim Califórnia. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Reparo nos orelhões da rua Goiás Bela Vista. Capina e limpeza na rua São Marcos, Vila Santa Maria e no Parque das Siriemas. Desratização do loteamento Parque das Siriemas. Conserto de buracos na rua Pará Bela Vista. Limpeza da rua Pará Bela Vista. Limpeza da rua Farinha Filho Centro. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif. Reparo no calçamento da rua José Silva Parque das Flores. Reparo no calçamento da rua
Souza Cardoso, Vale dos Pinheiros. Reparo no asfalto da rua Garibaldi, Vale dos Pinheiros. Reparo no asfalto da rua Pasteur, Vale dos Pinheiros. Reparo da calçada na Avenida Alter Friburguense. Reparo do calçamento da rua Luiz de Araújo, Parque das Flores. Reparo no asfalto da rua José Mendes Muniz, Campo do Coelho. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Reparo e manutenção nas ruas João Belório e Deolino Oliveira Corgo Dantas. Reparo em rede de esgotos da rua Doutor Hélio Veiga, Duas Pedras. Reparo na iluminação da rua São Pedro, Duas Pedras. Reparos no telhado da Associação de Moradores do bairro Lagoinha. Capina e limpeza no entorno da Associação de Moradores do bairro Lagoinha. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Reparo no calçamento da rua Virgílios Laginestra, Parque Maria Tereza. Capina e limpeza da rua Virgílio Laginestra, Parque Maria Tereza. Capina na rua Franklin Roosevelt, Vale dos Pinheiros. Retirada de barreira da rua Franklin Roosevelt, Vale dos Pinheiros. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com a loja maçônica Mestre Irã, Nova Iguaçu, pela ajuda prestada às vítimas da tragédia em janeiro. Do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com a senhora Fernanda Altoé, pela passagem de seu aniversário. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com a jovem Liz de Abreu da Silva Gonçalves, pela passagem de seu aniversário. Com o doutor Cristiano Badini e outros, pelo profissionalismo, competência e qualidade de atendimento na saúde pública e privada. Com o senhor Levi Claudino de Oliveira, pelo trabalho voluntário realizado no Hospital Raul Sertã. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a cidade de Petrópolis, pela comemoração dos seus 168 anos de fundação. Com o senhor Rodrigo Benevenuti de Oliveira, pela comemoração de 1 ano da danceteria Casarão em Duas Barras. Com o pastor Salvador Deodoro Montel e Lídia Rosa Montel, pela comemoração de 51 anos de enlace matrimonial. O excelentíssimo vereador, votos do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com a senhora Aida Cordeiro da Costa e outros, pela passagem de seus aniversários. Com a concessionária Águas de Nova Friburgo e outros, pelo apoio ao evento humanitário Fé e Cidadania, realizado em Nova Friburgo. Com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, pela assinatura do ato administrativo visando a construção de creche no bairro Nova Suíça. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Médica Internacional, pela ajuda humanitária vinda da Alemanha. Do excelentíssimo vereador Jorge de Carvalho, com o excelentíssimo vereador Manuel Martins, pelo nascimento de sua primeira bisneta. Com o senhor José Romildo Soares da Costa e outros, pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com a senhora Maria Leonide Souza e outros, pela passagem de seus aniversários. Com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz de Olaria, pelos 35 anos de fundação. Com a jovem Fernanda Spitz Dias, pela formatura no curso de Engenharia Civil. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com os familiares do senhor Carlos Emir Mussi, pelo seu falecimento. Requerimentos do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Requer o retorno de imediato de 18 proposições de sua autoria que estão aguardando manifestação do Poder Executivo. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Renata Birrame, com o Executivo Municipal, requerendo a informação sobre o número de casos de dengue autocrotones no distrito de Conselheiro Paulino e Nova Friburgo. Está certo, doutor Renato? Autóctones, está certo. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da contratação da empresa Vital Engenharia Ambiental S.A. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do impedimento dos comerciantes autônomos friburguenses trabalharem em evento musical realizado no município. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do plano de obras e pavimentação das ruas do loteamento Arco-Íris e Quadra 20 e diversas ruas do bairro Nova Suíça. Convite do Conseg Nova Friburgo, convidando para a apresentação da recente redução de estatística de criminalidade na região e planejamento de metas desenvolvido pelo Batalhão Tiradentes
e a apresentação de novos conselheiros eleitos para a gestão 2011-2012 no auditório da ACIANF, às 19 horas do dia 12 de abril de 2011. Está lido o expediente, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu peço a inclusão na pauta do projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que leva o número 9511 de 2011, que concede a prorrogação de licença médica ao chefe do Executivo Municipal por mais 40 dias. Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Esse final de semana teve o show do Luan Santana, grande artista, mas infelizmente o show foi repleto de desorganização. E toda a sociedade friburguense, aonde eu vou, e a gente tem acompanhado pela imprensa, reclama com relação aos comentários do Fausto Silva, apresentador da Rede Globo de televisão, onde ele equivocadamente fala que já tem um ano que a gente passou por essa tragédia e que toda a cidade já está reconstruída, o que é uma mentira. A gente queria que fosse verdade. É igual quando o senhor Elinho Gonçalves estava sentado ali, falou que já reconstruiu a cidade toda, enquanto a gente ia registrar as imagens. Quer dizer, mais um mentiroso. Então, eu vereador, gostaria de fazer... só uma pequena parte. Fica à vontade. E disse mais ainda o Faustão, vereador, que o show que se realizou no sábado seria em comemoração por ter se passado um ano aí da tragédia e a cidade está reconstruída. Ele ainda deu essa informação quando falou como cometeu essa grande gafe, esse grande equívoco. Ainda disse que o show era em comemoração a um ano aí do ocorrido da tragédia. Vai comemorar, quer dizer, comemorar infelizmente morte, enchente, deslizamento. Foi de uma infelicidade só. Então eu confeccionei um voto de repúdio com o apresentador da Rede Televisão Globo, o senhor Fausto Silva, para que ele possa ter noção que realmente a nossa sociedade, infelizmente, todos nós que estamos aqui gostaríamos que fosse verdade as palavras proferidas em seu programa de TV de alcance nacional e internacional, mas líder de audiência do horário. Mas, infelizmente, foi uma falácia. Então, eu peço a inclusão para que ele possa realmente ter noção do que ainda Nova Friburgo precisa da atenção do homem e da mulher pública, que não é um show. A gente respeita o artista, até porque já tive vários contatos, ele é uma pessoa muito simpática, é uma pessoa com energia muito positiva, o Luan Santana, mas não vai se fazer um show para se comemorar, infelizmente, essa tragédia que a gente passou. Então, eu peço e espero a aprovação desse voto de repúdio para que o apresentador possa ter noção que não é verdadeiro, infelizmente, o fato que ele narrou em seu programa de televisão. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, eu acho que talvez, concordo que o Faustão tem todo equívoco nas falas dele, no programa dele, mas eu acho que foram informações que ele recebeu. Eu acho que o voto de repúdio é muito pesado por apresentador de televisão, como o Faustão. Talvez chegou as informações erradas. Porque Vossa Excelência, graças a Deus, não teve problema em sua família, conforme o povo teve. Por isso que Vossa Excelência fala dessa forma. Essa casa aqui, com certeza, tem que se posicionar com relação a isso. A informação chegou e chegou deturpada. Então, a gente corrige dessa forma aqui, de maneira forte e eficaz, para deixar bem claro que, infelizmente, a nossa sociedade ainda sofre. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu queria solicitar a inclusão de uma matéria no expediente. Há cerca de 2 anos eu apresentei um projeto, ele está tramitando na casa, ele já conta com parecer favorável da CCJ. Ocorre que ele está demorando muito para entrar na pauta e isso tem trazido alguma dificuldade. Ele trata da questão da ordem do dia, da pauta da ordem do dia, para que a gente possa ter conhecimento, e o público, com no mínimo 24 horas de antecedência das matérias que serão deliberadas na casa. Como ele já tem o parecer da CCJ, ele já tramitou, já foi a todos os setores em que ele foi encaminhado, a Procuradoria, já tem todos os pareceres, eu gostaria de solicitar que ele pudesse ser incluído no expediente para, pelo menos, ser apreciado em primeira votação. Isso aí, vereador, foi apresentado antes da mudança do regimento interno, quando diz que todos os encaminhamentos com respeito aos serviços administrativos da Câmara pode ser de iniciativa da mesa diretora. Então, portanto, esse projeto já foi arquivado.
Senhores vereadores, mais algum posicionamento? Vereador, esse caso já está encerrado. Algum outro posicionamento, senhores vereadores? Está negado. É sobre esse assunto, vereador? Então vamos avançar. Algum vereador, por favor? Senhor presidente, não? Eu Senhores gostaria vereadores, eu vou... Pois não, de fazer uma inclusão de um voto de congratulação com o pastor Salvador Deodoro Montel, que além de ter completado 51 anos de casado, vereador Marcos Medeiros, também aniversariou no dia 1º de abril, completou mais um ano de vida, então gostaria que fazer essa moção de congratulação também com o pastor Salvador Deodoro Montel. Vereador Reinaldo Rodrigues. Eu gostaria de solicitar ao vereador Marcos Medeiros, que eu também considero que um voto de repúdio seja muito forte, mas que nós possamos enviar um documento oficial ao programa do Faustão, pedindo ele que ele ratificasse o que ele falou. Que ele fizesse uma ratificação sobre o que ele falou domingo. Porque, na verdade, nós podíamos enviar um documento dessa casa pedindo a ele que fizesse uma ratificação. Após isso, então, caso ele não o fizesse, nós, então, votaríamos um voto de repúdio. Vereador Marcos Pela ordem, senhor presidente. A nossa cidade, infelizmente, todos nós sabemos e sofremos na pele tudo o que aconteceu. E quando a gente vê, no meu modo de entender, de maneira jocosa e de maneira folclórica, ser posto mais de 600 vidas perdidas, mais de 3.000 casas desabadas, vários bairros ainda necessitando do auxílio do homem e da mulher pública. E a gente vê isso sendo tratado de maneira jocosa, no meu modo de entender, tem que ser uma ação firme e eficaz para mostrar que realmente nós que somos os 12 eleitos para representar cerca de 200.000 habitantes, falamos em nome do povo, que ninguém do povo ficou satisfeito com relação à postura e à maneira folclórica com que ele tratou a nossa cidade, o nosso sofrimento. Então, no meu modo de entender, eu mantenho a questão do voto de repúdio. Agora, se Vossa Excelência entender de outra forma, pode até votar contrário. Eu respeito a posição de Vossa Excelência, lógico. Mas eu acho que seria assim, mais elegante de nossa parte que nós... Porque errar... Ser elegante com quem é elegante, pô. Ele não foi elegante vereador, com a gente. Foi falta de informação do apresentador. Se ele fizer uma ratificação no próprio programa na Globo, justificando realmente por que esse erro, eu acho que não tem sentido o voto de repúdio, mas respeito a posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência há de convir que realmente ele está fora do tempo e do espaço, porque não tem mais de um ano que a gente sofreu tudo que a gente sofreu. Então, permite, nem vereador, se procura. Fica à vontade, vereador. Rapidamente. Eu também tive a oportunidade de assistir esse fato. E momentos antes de iniciar o programa do Faustão, estava a mesma emissora estava transmitindo o jogo do Vasco com o Bangu. E, no intervalo, eles costumam focalizar pessoas nas arquibancadas com cartazes. A mesma emissora. Então, apareceu um cartaz, provavelmente alguém aqui de Friburgo, o menino levanta o cartaz e diz que estava escrito o seguinte: Friburgo com certeza voltará a ser nova. Aí o locutor Luiz Roberto faz uma referência a toda a situação. Gente boa, meu amigo ele. O Luiz Roberto faz um comentário sobre a situação, fala da beleza da cidade, com certeza Friburgo vai se recuperar. Então, logo a seguir, 45 minutos após, começa o programa do Faustão, e o Faustão, por ser um camarada que fala muito e ouve pouco, né, ele tem uma vontade muito grande de falar, ele cometeu essa falha. Mas a mesma emissora tinha, momentos antes, através de um dos seus narradores, dito que Friburgo realmente vai se recuperar e tal, elogiou a cidade, elogiou a força do povo, ainda parabenizou o garoto, falou, bonito esse cartaz do torcedor. Então, eu não gosto de voto de repúdio, sinceramente. Sempre que passei por aqui, evitei voto de repúdio. Mas, se Vossa Excelência entender que tem que ser esse instrumento, eu acho que não é assim que nós vamos virar a cabeça dele. Depois, o senhor me permite. Mas, se for a votação, se Vossa Excelência achar que
Deixa eu fazer uma Quando tiver, eu exposição. Há acompanharei cerca o de voto 2 da excelência. meses atrás, eu tive lá na área do nobre vereador Manuel Martins, ali em Conquista, fazendo visita, aonde se juntaram cerca de 10, 15 agricultores, e a grande reclamação deles foi que a Globo fez uma matéria aonde colocou para o Brasil e para o mundo que as leguminosas, que as folhas, que tudo que estava sendo produzido em Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, Barracão dos Mendes, Florândia e assim sucessivamente, estavam sendo produzidos hortifruti granjeiros com água poluída do rio. E a reclamação era que ninguém estava comprando isso, e se repetiu, porque eu vi uma matéria na imprensa esse final de semana sobre isso, que o preço de Friburgo era muito baixo para ser pago, e que ninguém estava comprando dos nossos produtores, porque a Globo, erroneamente, fez uma matéria dizendo que todas as cultivações que tem no nosso município estavam sendo irrigadas com água poluída. E não houve nenhum tipo de correção com relação a isso. Então, tendo calcado nesse tipo de atitude, no meu modo de entender, tem que se tomar uma atitude eficaz e firme para deixar claro que, infelizmente, nosso município ainda precisa da atenção do Brasil e do mundo. Mas aí tem 3 vereadores que acham que não. Meu posicionamento, eu acho que sim, mas aí se os outros entenderem... Mas eu tenho a certeza, quem acha já está errado. Eu tenho a certeza que tem que ser um voto de repúdio. Se Vossa Excelência mantiver, eu o acompanharei. Eu só fiz uma ponderação Entendi. de um fato que ocorreu semelhante no mesmo dia. Vereador Marcos Medeiros, Vossa Excelência mantém? A sugestão do vereador botar voto que se mude para voto de protesto. Para mim, tem que ser repúdio, então vai protesto, então. Infelizmente, nós não temos essa figura no nosso regimento, vereador. Só é voto de congratulação, voto de repúdio, voto de louvor. Voto de repúdio, porque, na minha ótica, é importante que ele leia e que ele tenha consciência que tudo aquilo que ele disse agrediu a população friburguense. Por quê? Porque todos nós sabemos que todos os bairros, praticamente, da cidade ainda tem problema. Vossa Excelência exerceu a prefeitura, pude acompanhar pela imprensa, que visitou vários dos bairros da nossa cidade e viu em loco o que está acontecendo. Então, realmente, aquele povo que foi afetado se sentiu agredido e, de maneira a expressar a revolta do povo, nós 12 é que somos responsáveis por isso. Então... E se a Câmara fizer, vereador, de repente uma sugestão aqui, faz um manifesto de todos os 12 vereadores assinando, para que ele, no próximo programa, pronuncie, que a gente passe as informações para o Friburgo. Quer dizer, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar se ele estiver do nosso lado, né? Faustão tem uma mídia muito grande ainda dentro do programa, muitos artistas, de repente fazer. Se ele não se retratar, aí sim, no segundo momento, apresentaria um voto de repúdio. Mas também é uma sugestão para Vossa Excelência, fica à vontade. Talvez... Vereador Marcos, possamos tirar aí algo positivo disso, até usá-lo, entre aspas, para ele poder fazer uma divulgação das nossas necessidades a nível nacional. Essa, inclusive, vereador, é a minha proposta, a proposta que o presidente da Câmara solicitou. Eu acho que seria realmente uma forma de se retratar, né, e com isso nós ganharíamos também. Então, no primeiro momento, que se faça isso, mas ato contínuo. Se assim não for, que eu acredito, tomara que ele faça, que se seja votado o voto de repúdio com relação a essa questão. Pois não, vereador. Senhores vereadores que aprovam as inclusões em pauta, permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Confeccionei um voto de congratulações com relação à cidade de Petrópolis, onde eu morei, onde por mais de 10 anos tive a oportunidade de vivenciar todo o turismo, a saúde, a educação, e principalmente na parte política, isso porque eu fui funcionário da Câmara Municipal de Petrópolis, assessorando o presidente lá durante um tempo. E Petrópolis fez 168 anos de fundação. Sofreu, assim como nós sofremos. Óbvio, a comemoração não foi feita e nem pode ser da forma que seria,
mas, de qualquer maneira, é interessante que a gente, nesse momento, se solidarize e que congratule por mais um ano de fundação pela cidade imperial, que ainda mantém vivenciando em sua comunidade a família imperial, Museu Imperial, Casa de Santos Dumont, Matriz e tantas outras, Casa da Princesa Isabel, tantos outros monumentos que fazem parte da história brasileira. A ordem, presidente. Vereador, professor Pierre. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um destaque, não tenho como não destacar a atuação do senhor Levi Claudino de Oliveira. Para quem vai ao Hospital Raul Sertã, no CTU, ele é o senhor que fica de terno e gravata e atende voluntariamente ali no hospital há anos. Ele faz um trabalho de um carinho imenso com a população de Nova Friburgo e ele merece muito o nosso registro pela excelência do seu trabalho voluntário. Está ali há anos. Essa é a justificativa desse voto. E também há 2 médicos, o Dr. Weber Stadler e o Dr. Cristiano Badini, ambos ortopedistas. Eu testemunhei o atendimento deles no Serviço Público de Saúde, porque me sirvo dele. E que qualidade, que competência o atendimento de ambos. Então, são pessoas que merecem toda a reverência para que possam continuar prestando, junto ao atendimento público de saúde, o serviço que vem prestando. Então, fica aqui esse ressaltar ao seu Levi, ao doutor Weber Stadler e também ao doutor Cristiano Badini. Obrigado. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu destaco aqui o voto de congratulações que faço com o nosso companheiro, ilustre vereador, Manuel Martins, que passa aí um momento de alegria na família com a chegada da sua primeira bisneta. Então, nós temos aqui a alegria de compartilhar com Vossa Excelência, vereador, esse momento bonito da sua família, uma família tão bem construída ao longo dos anos, sob o seu comando e a parceria de todos aqueles que formam essa família tão bonita, a família do vereador Manuel Martins. Parabéns, vereador. Pois não, vereador. Eu quero parabenizar e agradecer a atitude do nobre vereador e dizer que realmente a gente fica feliz quando recebe os netos. E a gente ter um bisneto é uma felicidade muito grande para a gente. Então, eu fico feliz e parabenizo por essa proposição e dizer que realmente é uma neta muito bonita, parece muito com o pai, falam que é bonito. Então, você parece muito com o pai, com o avô, tem que ser bonita. Né? E quero dizer que ela graças a Deus, nasceu com toda a saúde, com quase 3 quilos. O nome dela é Rafaela. Então, a gente fica feliz com os que os amigos nos oferecem, mais com a bisneta que a gente teve. Muito obrigado, Jorge. Vereador Nome Nascimento. Senhor presidente, eu queria pedir autorização ao vereador Marcos Medeiros que eu pudesse subscrever esse voto de congratulações que ele faz com o pastor Salvador Montel e sua esposa Lídia Rosa Montel pela comemoração de 51 anos de matrimônio. O pastor Salvador Montel é um homem que é um exemplo de vida para todos nós. Um homem sério, um homem digno, um homem que sempre pregou a palavra de Deus e conseguiu tirar muitas pessoas do caminho errado, pela sua formação que ele dava religiosa. E também queria pedir ao vereador Isaac Deman que pudesse subscrever também o voto de congratulações com o aniversário do pastor Salvador Montel. Com certeza, vereador. E pedir também ao vereador Jorge Carvalho se eu pudesse subscrever o voto de congratulações com a bisneta do Manuel Martins. Eu só discordo do Manuel em dizer que a neta dele é bonita por puxar ele. Pode ser bonito, mas não puxar a Vossa Excelência, vereador. Senhores vereadores, não havendo mais nenhum destaque de Vossas Excelências, em votação os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão os votos de pesar. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Faço um voto de pesar com o senhor Carlos Emir Mussi, ele que é uma liderança lá do município próximo de Macaé. O Riverton Mussi, hoje que é prefeito, vem na sua própria política, conforme o povo mais simples fala, como consequência sendo prefeito lá de Macaé, e ele tem uma ligação estreita com a nossa cidade,
e é uma liderança, porque exerceu vários cargos na região que foram de destaques. E o senhor Carlos Emílio, infelizmente, perdeu a sua vida e é uma pessoa que, no município vizinho, contribuiu bastante para o crescimento. Então, eu gostaria, por um lado, a tristeza do falecimento, mas, por outro, o reconhecimento por ter sido um deputado, um homem que ajudou bastante a nossa região. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Cláudio Damião. Requer o retorno imediato de 18 proposições de sua autoria que estão aguardando manifestação no Poder Executivo. Só lembrar depois da secretaria que esses requerimentos não cabem em discussão, vou abrir como foi incluído no nosso expediente, vou abrir discussão, mas só cabem em discussão os requerimentos de informação. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, de certa forma, ele acaba sendo também de informação, na medida em que o Executivo está recebendo os projetos a título de audiência, o que já me parece uma deformidade. E ficar com um projeto lá 18 meses, como são casos aqui que nós temos, chega a ser um ato de abuso de autoridade, porque nós não estamos separando o legislativo de executivo, as coisas estão misturadas. O vereador tem que requerer ao prefeito que devolva projetos que são do legislativo. É o cúmulo do absurdo. Mas eu não tenho outro caminho, tive que fazer o requerimento, porque, através de solicitação, eu não fui atendido, me reuni com o prefeito, pedi que os projetos lá existentes fossem devolvidos, e acho, inclusive, que é uma prática até equivocada, porque eu vejo projetos de vereador aqui que não passa nem pela Procuradoria. O tratamento é diferenciado. Outros, como os meus, vão até para o Executivo, para exame do Executivo. Então, a Câmara Legislativa está abrindo mão do seu papel de legislar. E não é só comigo, já teve reclamação de outro vereador também, mas o tratamento não é isonômico, ele não é igual, tem diferença nesse tratamento. Então, eu queria pedir aqui a isonomia de tratamento e pedir que fossem devolvidos os projetos, os requerimentos fossem respondidos dentro do prazo, porque tem requerimento aqui com 4 meses, 5 meses, tem projeto aqui com 18 meses, como é o caso aqui de um projeto de 2009, que obriga a Prefeitura a divulgar na sua página as informações acerca da Secretaria de Saúde. Esse projeto está no Executivo há 17 meses. Então, é complicado. Tem um outro aqui também, dispõe sobre a obrigatoriedade de um profissional de saúde acompanhar os pacientes que são transportados para fora do domicílio. Quer dizer, as pessoas viajam nas vans, elas não têm um profissional de saúde, viajam somente com os motoristas das vans, e a gente enfrenta uma dificuldade de sequer poder discutir isso. Então, a solicitação é que os projetos, são 18 projetos, eu não vou citá-los todos aqui, estou citando apenas esses dois, eles vão de 4 meses a 18 meses, trancados lá no Executivo, sem razão de ser, sem uma justificativa plausível. O que me parece mais é que é uma tentativa da gente não discutir certas matérias. Eu vou conceder um breve à parte aqui ao vereador professor Pierre. Para começar, vereador, eu também vou na mesma toada de Vossa Excelência. Está tudo errado. Como é que deveria ser? Isso não tem que ir para o Executivo. Vossa Excelência toca bem. É projeto do Legislativo. Qual é o processo que deveria acontecer? Está na comissão. As ditas reuniões de comissão que deveriam acontecer e não acontecem, aí sim, em dúvida, chamaria os membros do Executivo para tirar dúvidas de projeto aqui no Legislativo e não enviar o projeto para lá. Isso não existe em lugar nenhum, só em Nova Friburgo. Então, na verdade, é funcionamento das comissões da Casa na avaliação dos projetos, e não esse processo de jogar para o Executivo para avaliação. Então, fico aqui na mesma toada, tem projetos meus que estão lá desde março de 2009, e até agora não voltaram também. Quer dizer, é assintoso. Um minuto, vereador. É assintoso. Eu retorno para que Vossa Excelência possa concluir. Rapidíssimo. Brevemente, vereador. Há um dito aí comum que falava que era da esquerda, mas eu acho que isso deve ser da direita. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais ainda. Verdade, vereador. Tem um projeto aqui, vereador professor Pierre, que lhe agrada. Institui a Semana da Olimpíada de Matemática e Português e dá outras providências. Esse projeto foi para exame do Executivo e está lá há 14 meses. Então, eu queria solicitar, eu já fiz esse pedido, quero reforçar o pedido,
para que os projetos não sejam encaminhados ao Executivo sem necessidade, pedir ao líder de governo que nos auxilie, pedindo ao prefeito que retorne os projetos para cá. E, na ausência desse ocorrido, desse fato, desse retorno, pedir ao senhor, presidente, que permita a inclusão no expediente na ordem do dia para votação pela cópia, porque nós estamos travados. Eu não consigo incluir os projetos pela cópia, do mesmo modo que estou travado porque os projetos não saem do Executivo. Então, faço aqui esse requerimento, faço esse apelo aqui ao líder de governo, para que a gente possa caminhar no sentido dessas propostas avançarem aqui e a gente chegar ao final do mandato, pelo menos conseguindo discuti-las. Muito obrigado. Requerimentos de informação. De autoria do vereador Renato Abirrâmia, 215/011, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre o número de casos de dengue autóctones, né, no Distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Isso é uma pegadinha do vereador Renato aí, só para senhor presidente, complicar a vida do presidente aqui. Na realidade, é muito triste que, depois de tanta desgraça, o Distrito de Conselheiro foi um dos mais atingidos, as casas, muitas delas destruídas, a água entrou nas casas, principalmente, que ficam próximas aos rios, e a dengue, que não era uma doença comum em Nova Friburgo, embora tenham sido notificados casos de dengue o ano passado e o outro ano ainda, mas é mais uma desgraça que vem aqui para Nova Friburgo, porque o mosquito Aedes aegypti, ele não se prolifera com temperaturas menores de 18 graus. Não é muito comum, mas, infelizmente, nós constatamos, nós fomos lá a Conselheiro Paulino, visitamos as casas, todas ali na Avenida Brasil, Mauro Salarini hoje, em frente ao Banco Itaú, aquela região, visitamos várias casas, são vários casos autóctones, significa que foram adquiridos, foram infectados aqui em Nova Friburgo. São pessoas que não viajaram, então há um foco de dengue naquela região. São mais de uma dezena de casos, inclusive com dengue hemorrágica, e desde o início desse surto, foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde, que tem lá as notificações, porque alguns pacientes foram internados, e até agora nenhuma providência foi tomada. Nenhuma visita foi feita, porque existem casas abandonadas, e ali são focos. O mosquito Aedes aegypti, nós sabemos que ele gosta de água limpa, parada. E ali, certamente, nessas casas abandonadas, existem focos de dengue, que ninguém tem acesso. E a Secretaria simplesmente ignorou uma doença preocupante. Nós estamos agora, no Brasil, com o tipo 4 também sendo introduzido, já tinha sido introduzido no norte do país, agora em Niterói, 2 casos na região oceânica, um caso ontem reportado em São Paulo, que é mais um tipo de vírus, é um tipo 4, que as pessoas não têm a imunidade para esse tipo ainda, e pode, sem dúvida nenhuma, complicar isso no ano que vem. Portanto, o apelo que nós fazemos à Secretaria Municipal de Saúde, à Fundação Municipal de Saúde, é que vá lá. A obrigação da Secretaria é ir lá verificar qual o foco da dengue para que se possa erradicá-lo. E são medidas simplíssimas que, infelizmente, não estão sendo tomadas. Então, esse é o motivo, esse é o cerne deste requerimento, que, infelizmente, constata que mais uma desgraça, a dengue também tem, nós temos aqui em Nova Friburgo. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da contratação da empresa Vital Engenharia Ambiental S.A. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, eu não farei a discussão desse requerimento. Gostaria que fosse feita a leitura do requerimento. Eu vou deixar a discussão para quando vierem as respostas. Foi uma publicação no jornal Voz da Serra, que contrata 2 empresas. Concedo, vereador. E eu vou deixar que seja feita a leitura e a discussão eu pretendo fazer quando voltar as respostas, se elas voltarem, porque não tem voltado as respostas aos requerimentos que são feitos. Vereador Edson Flávio. Vai fazer a leitura primeiro? Eu estou solicitando que faça a leitura. Tá. Câmara Municipal de Nova Friburgo, gabinete vereador Cláudio Damião.
Nova Friburgo, 25 de março de 2011. Excelentíssimo senhor presidente, no uso de minhas atribuições regimentais e valendo-me das prerrogativas de vereador, venho requerer a Vossa Excelência que seja o presente requerimento de informação submetido ao plenário e, depois de acolhido, encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que sejam respondidas questões sobre a contratação com dispensa de licitação da empresa Vital Engenharia Ambiental S.A. pela Prefeitura, conforme consta na publicação do jornal A Voz da Serra, de 15 de março de 2001. Processo administrativo número 818/2011. Partes, município de Nova Friburgo e a empresa Vital Engenharia S.A. Objeto, prestação de serviço de limpeza de vias públicas e logradouros, raspagem, varrição, desobstrução de boca de lobo, de unidades escolares de postos de saúde, recolhimento de solo, materiais carregados de encostas, de entulho e resíduos diversos, lavagem das ruas do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º distrito da cidade de Nova Friburgo, resultante dos danos materiais e ambientais causados por fenômeno da natureza ocorrido em 12 de janeiro de 2011 no município. Valor, R$ 4.320.126,08. Exposto acima, faz o presente requerer que sejam respondidas as seguintes indagações. 1. Qual a razão do descumprimento da exigência contida no artigo 26 da Lei Federal número 8666/94, que prevê a publicação do resumo do contrato no prazo máximo de 5 dias, uma vez que o instrumento contratual foi celebrado em 25 de janeiro e somente publicado em 15 de março, perdendo, segundo os termos daquela lei, sua eficácia. 2. Cópia do contrato social e modificações da empresa contratada. 3. Justificativa da escolha do contratado para o contrato celebrado. 4. Memória de cálculo por unidade de serviço utilizada para o estabelecimento do preço de cada contrato celebrado. 5. Cópia do Renavan dos veículos utilizados nas realizações dos serviços previstos no contrato do processo número 818/2011. 6. Nome e cargo dos servidores municipais que acompanharam os serviços previstos em cada contrato e atestaram a sua realização, conforme prescreve a legislação aplicável. 7. Valores já desembolsados para o pagamento de cada um do contrato até a presente data. No aguardo de sua atenção, ao que ora solicitado, me despeço com votos de elevada estima e consideração. Assina vereador Cláudio Damião. 1 minuto, vereador. Ele não vai fazer a... Senhor presidente, o vereador Edson Flávio gostaria de se manifestar a respeito. Eu não vou entrar... Só para dizer que Vossa Excelência tem 1 minuto. Tá, eu não vou entrar aqui na discussão. Não, Vossa Excelência faz um requerimento muito importante, inclusive no jornal O Globo saiu uma matéria tratando da crise em meio à reconstrução e cita algumas empresas que estão sendo alvos de uma CPI na Prefeitura de Teresópolis por conta das perguntas que Vossa Excelência faz, e eu protocolei um pedido da mesma intensidade, e realmente nós precisamos saber. E eu aproveito até esse 1 minuto, porque no domingo eu estava circulando aqui pelo centro da cidade, tinha uma empresa com 15 homens limpando a praça do centro da cidade. 15 pessoas limpando a praça do centro da cidade. E conversando com alguns garis, alguns funcionários públicos, os funcionários dessas empresas estão ganhando praticamente o dobro do que os funcionários públicos municipais. Então, nós temos que saber quais são os critérios que estão sendo feitos, porque nós voltamos aqui nesta casa, na semana passada, o término do contrato temporário para setembro para alguns funcionários. E o que foi falado entre nós aqui, a explicação que foi trazida, é que o Ministério Público determinou. Agora, o Ministério Público determina, né, Conclua, por favor, o vereador. término do contrato. Eu deixo para falar na hora livre, para não atrapalhar o trabalho de Vossa Expediente, de Vossa Excelência, até parabenizo Vossa Excelência pelo retorno, Muito mas obrigado, eu vou vereador. falar na hora livre para não atrapalhar o bom andamento da sessão. Eu agradeço, vereador. Muito obrigado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do impedimento dos comerciantes autônomos friburguenses trabalharem em evento musical realizado no município. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, primeiramente saudá-lo também pelo retorno à casa e pelos 2 projetos que encaminhou de grande relevância para a educação do nosso município. Obrigado, vereador. E falar desse requerimento e agradecer também hoje 50 mil livros
foram doados pelo povo de Brasília e do Distrito Federal a Nova Friburgo. É mais do que o acervo da cidade, e agradecer que Vossa Excelência criou as condições para que o caminhão pudesse, né, estacionar e a gente pudesse realocar os livros da Biblioteca Municipal. Na quinta-feira eu vou comentar melhor sobre isso. Mas sobre o requerimento em questão, é de se indignar o que foi feito com os comerciantes autônomos na nossa cidade. Eles sofreram porque não houve pré-carnaval. Sofreram porque não houve o carnaval. Lógico, totalmente compreensível. E agora houve o evento de domingo, do evento musical na Via Expressa. Importantíssimo. Quero aqui saudar a empresa, né, pelos 25 anos. Importante trazer um evento como o Luan Santana para a cidade. Porém, a organização do evento foi literalmente absurda. Por quê? Não se permitiu que os comerciantes autônomos de Nova Friburgo trabalhassem no evento. Eles solicitaram, inclusive, para ficar do lado de fora, negativo. Mas o pior de tudo é que o comerciante autônomo de fora da cidade pôde trabalhar no evento. Mas, pelo amor de Deus, a garantia deveria se ter do comerciante autônomo da nossa cidade, que está passando dificuldade. E se foi feito em espaço público. Eu quero saber quanto que a prefeitura arrecadou, porque existe taxa para a utilização do solo público. Se houve trabalho de comércio autônomo nesses espaços, quanto que a prefeitura teve de receita? Porque se cobra do autônomo da cidade, quando ele vai trabalhar em algum evento, por que não vai se cobrar, então, de quem vem de fora? Não é ser contra o autônomo que vem de fora. Agora, a prerrogativa e a prioridade é para quem é de Nova Friburgo. Onde é que nós estamos? Então, eu quero saber por que não foi dada autorização. Agora, não importa se a organização é de fora ou é de dentro da cidade. O que importa é que tem o trabalho de comerciante autônomo agindo ali. E por que se autoriza para o de fora e não se autorizou para o de Nova Friburgo? Eu quero saber os argumentos. Eu quero a cópia do contrato, de todos os termos estabelecidos, para que tudo tivesse acontecido como aconteceu. Porque certamente nesse contrato tem que estar justificativa para os autônomos de Nova Friburgo não terem esse direito. Isso é assintoso, vereador Edson Flávio. Eu passo a Vossa Excelência a parte. Eu quero somar com Vossa Excelência esse pedido de informação, uma vez que a gente tem trabalhado muito junto a esses profissionais que pagam o imposto, os autônomos do município. E uma outra questão me chamou a atenção. Um minuto, vereador. Não se pode ter um peso e várias medidas. Quando qualquer cidadão quer fazer algum evento na cidade, ele é impedido de sair pendurando placas em postes, muitas das vezes já foram arrancados, e neste evento, especificamente falando, teve próprios do município que tinha placas penduradas. Ou nós trabalhamos de uma forma para todo mundo, a regra tem que valer para todo mundo. A postura da cidade não pode tratar diferentemente os cidadãos que querem promover eventos. Se eu quero fazer um evento cristão na cidade, por exemplo, vou no centro da cidade, boto uma placa, eles mandam tirar. Agora, deste evento específico, tinha placa pendurada em diversos postes da cidade, em diversas áreas que não são próprias para a divulgação deste evento. Então, quando Vossa Excelência traz esse pedido, é porque Vossa Excelência está preocupado com a organização da cidade. Exato. Nada mais que isso. Nada mais que isso, e é assim exato. que tem que ser. A regra tem que funcionar para todo mundo. Não tem esse negócio de, porque é conhecido de A ou de B, ter prioridade em colocar placa em local que não é para colocar. Conclua, por favor, vereador. Se um não pode colocar, outro não pode colocar. E o pedido de informação que Vossa Excelência traz é importante, porque o nosso ambulante não pode ser cerceado na sua atividade. Senhor presidente, vereador Marcos Medeiros, gostaria de fazer um breve comentário. 30 segundos, vereador, por favor. Temos a informação que foi divulgada que o Luan Santana doou o cachê para a cidade. O preço, R$50, é um preço, se ele doou, é um preço exorbitante. A desorganização, infelizmente, imperou na hora da entrada. E, principalmente, ficaram até quase 1h da manhã esperando para que o cantor viesse. Houve
várias vaias, e até os apresentadores que não têm culpa de nada também assim sofreram. E eu gostaria de chamar a atenção com relação à fala do vereador Edson Flávio, com relação a de se colocar placas. Teve um pastor da subida do Jardilândia que me questionou, que ele quis botar uma placa para convidar de um evento que ele ia fazer na igreja, a postura proibiu. E ele fez a comparação, que esse do Luan Santana pôde se colocar em todos os locais da cidade. E uma outra questão é essa com relação ao que foi pago para a prefeitura para poder se utilizar aquele espaço pela quantidade de recursos que foi arrecadado. Então, infelizmente, é um evento que tinha tudo para brilhar, mas manchou por vários outros detalhes que aconteceram por essa ocasião. Obrigado, vereadores, que a parte área. Senhor presidente, ressaltando que o evento em si, trazer atividades para a cidade, é importantíssimo. Agora, a maneira como houve a organização, aí sim prejudicou em muito aqueles autônomos que são da cidade. Então, fica aqui o registro e também o meu questionamento veemente com relação a isso. Obrigado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Edson Flávio com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do plano de obras e pavimentação das ruas do loteamento Arco-Íris e quadra 20 e diversas ruas do bairro Nova Suíça. Em discussão, 5 minutos, vereador. Eu gostaria que ele fizesse a leitura. Requerimento de informação, senhor presidente, sirvam-nos do presente para solicitar à Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Secretaria Municipal de Obras informações sobre plano de execução de obras de pavimentação das ruas do loteamento Arco-Íris e quadra 20 e diversas ruas do bairro Nova Suíça. Assina vereador Edson Flávio, a mesma leitura do que está no expediente, senhor presidente. Senhor presidente, eu faço esse requerimento de informação porque eu falei aqui nessa casa e volto a repetir, até conversando outro dia com o senhor Hélio Gonçalves, que é o secretário de obras, e em quem eu tenho um bom relacionamento, mas eu não concordo com a forma com que, às vezes, as pessoas se deslocam no município, trazendo para a população a esperança de que obra A ou B vai acontecer no período X de tempo. Eu disse aqui nessa casa que não andaria no bairro Nova Suíça ou em qualquer outro bairro, com algum secretário municipal, seja de obra, seja qual for, para dar tapinha nas costas da população, dizer que vai começar a obra amanhã, dizer que vai botar manilha depois da manhã e não acontecer. Nessa semana que passou, o secretário de obras esteve no bairro Nova Suíça, estiveram na rua Verli, todos a nosso pedido, que desde que eu entrei nesta casa em 2009, eu devo ter uns 100 pedidos de obras e tudo mais para bairro Nova Suíça e outros bairros. No ano passado, foram lá, botaram uma terrinha em cima de uma lama lá. E esse ano, agora foram lá e mediram a rua. O que eu quero saber da prefeitura é o seguinte: se mediu, é porque tem alguma coisa por acontecer. E se vai acontecer, eu quero saber quando vai acontecer. Por quê? Porque o cidadão, ele, muitas das vezes, não consegue fazer a diferença entre executivo e legislativo. Nós estamos aqui nesta casa, e o que tem de pedido de obras, indicações legislativas, nessa casa não tem número. Mas muitas não acontecem. E o cidadão depois vem cobrar, poxa, eu votei no vereador, e a obra do meu bairro não saiu, a obra da minha rua não saiu, veio aqui com o secretário, andou no bairro, tomou café na padaria, no bar, não sei lá onde foi, e a obra não saiu. Então, eu gostaria que a Secretaria de Projetos Especiais, é claro que se ela vai fazer obra lá, ela tem previsão orçamentária, ela tem planejamento, que pudesse me apresentar isso, e eu pudesse levar este papel para a comunidade e dizer, olha, a Secretaria de Projetos Especiais, a Secretaria de Obras, na parte, vereador, concedo, enviou este papel aqui dizendo que o cronograma de obra é esse. Foi como eu fiz com a Águas de Nova Friburgo no ano passado. Ela disse que ia começar a obra em determinado local e dentro do cronograma a obra começou. Aí eu fiquei bem na fita com o povo. O que eu não posso ficar é mal na fita, no sentido de as pessoas acharem que a gente está falando uma coisa, a coisa não acontecendo. Vereador, professor Pierre. Nesse aspecto, aliás, as concessionárias agem com muito mais prudência e muito mais diretas do que o próprio executivo. Agora, o que Vossa Excelência toca é fundamental.
o papel do vereador, o papel do legislativo. Porque a gente cansa, vereador Edson Flávio, de fazer indicação, de fazer aqui nas Browns, em outras localidades, no 3º distrito também, na Vila Amélia, entre outros tantos lugares pela cidade que a gente observa necessidade de obra, de tapar um buraco, alguma coisa, e a gente faz a indicação, o executivo diz, não, nós vamos lá. Chega no dia seguinte, cadê? Nada. Ou depois, nada. E aí as pessoas pensam que a gente tem pessoa para trabalhar na obra, tem carrinho de mão, tem pai, e a gente não tem. Nosso papel não é esse, é fiscalizador, é cobrador. Esse é o nosso papel, junto ao executivo. E a gente passa por essa situação dificultosa. No final de semana, houve um mutirão lá no Córrego Dantas. O executivo ficou de ir lá para ajudar o povo. Foi? Não. Deixou o povo na mão também. Então, olha que situação complicada. Se não der, então fala, não dá. Agora, não fica, como bem Vossa Excelência destacou, não, eu vou depois. Depois eu vou lá, daqui uma semana eu faço. Eu estou esperando até hoje o recapeamento da Visconde de Itaboraí, que foi há mais de 1 ano e pouco, que foi batido nas minhas costas também, semana que vem começa. Está até hoje. Não, senhor presidente, o requerimento que eu faço é nessa linha. Eu só quero uma coisa simples, é o planejamento. O que vai ser feito, como vai ser feito, só isso. Respondendo isso, eu pego a cópia do papel, vou lá na comunidade, vou na casa do presidente da Associação de Moradores, entrego lá, e ele vai saber que é uma ação dessa Câmara, porque senão há desmoralização dessa casa. Essa casa não pode ficar aqui indicando, e as coisas não acontecerem, porque o prejuízo é para todos nós, para todos os pares aqui, é para esta instituição que tem que ser respeitada desse município. Então, é um pedido de informação, senhor presidente. Você concede uma parte, vereador? Com certeza, vereador, com muito prazer. Eu não estou, sinceramente, não estou entendendo. O professor Pierre disse que o município não compareceu num evento da comunidade no Córrego Dantas. Pelo que Vossa Excelência falou no início da sua explanação, o município compareceu ao Nova Suíça. O secretário foi lá. Foi sim, com certeza. Vou concluir. O secretário foi lá, mas não... Conclua, por favor. Deixa eu concluir. Ele foi lá para ver a obra que o senhor quer que faça. Não, ele foi já um monte de vezes. E já demos prazo um monte de vezes. E nunca acontece. O que eu quero é saber, não é se ele foi, se não foi, eu quero saber quando vai ser. O fato de ir, eu também vou em todas as ruas desse bairro. Mas o que eu quero é saber quando vai acontecer. É isso que eu preciso. Só isso. Quando vai acontecer? Dia, hora para começar. Dia, mês e hora. Dia, mês e hora para começar. Pode deixar que eu vou lá avisar o povo a hora que for. Vai ser um prazer receber Vossa Excelência na comunidade. Terei o maior prazer em caminhar com Vossa Excelência na comunidade, se for para esse fim. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Daremos início à nossa ordem do dia. A ordem aqui, eu preciso responder ao requerimento do vereador Cláudio Damião, que Vossa Excelência encaminhou com relação ao panfleto apócrifo. Ele pede que eu traga uma cópia de um panfleto apócrifo, que eu disse aqui, que a autoria é atribuída a ele. Bom, senhor presidente, se é apócrifo, não tem autor, não é? Só que essa casa, todas as vezes que se manifestou sobre esse assunto, atribuiu ao vereador a autoria. Inclusive, o vereador Reinaldo Rodrigues, quando questionou a situação do estacionamento público nos hospitais, a cobrança de estacionamento nos hospitais, em que o vereador faz um jornal e cita os nossos nomes, o vereador Reinaldo Rodrigues usou textualmente que, pelo menos daquela vez, o autor, já identificado, estava ali assinando. Eu vou tentar achar isso, porque, como o senhor sabe, não é que novidade para ninguém, na minha casa entrou 1,70 m de água com a enchente. Muitas coisas foram jogadas fora, inclusive vários documentos e papéis. E foram retirados pelas companhias que trabalharam ali na área de conselheiro e jogados lá no campo do Friburgo. Eu estou pedindo para garimpar lá, para ver se eu consigo achar, para trazer para o vereador. Porque se é apócrifo, né? Então está respondido aí o requerimento. Senhores vereadores, daremos início à nossa ordem do dia. Só fazer um registro.
Pois não, vereador. Para registrar a presença em nosso plenário do jornalista, senhor Alexandre, do jornal Boa Semente, desculpe, Boa Semente, que está em nosso município hoje, inclusive trazendo uma grande matéria sobre o início do ano letivo da educação do município. Tem ali uma foto com o vereador Jorge Carvalho, prefeito e tudo mais. Então, ele está hoje trazendo o exemplar do jornal para o município e, ao mesmo tempo, nos prestigiando aqui no plenário, o jornalista, o senhor Alexandre, que está conosco, senhor presidente. Pois não, vereador. Registrar também a presença do Edinho, ele que foi diretor da Fundação Leão 13, quando o doutor Renata Birramer era agente regional do Estado, com certeza trabalhou bastante na campanha do governador Sérgio Cabral, é uma liderança em nossa cidade e já foi assessor aqui na casa, e a presença dele, com certeza, engrandece os nossos trabalhos. Senhor presidente, também registrar a presença do nosso amigo Flávio Melo, suplente do PR, filho da nossa querida Dorinha, que nos dá a graça da sua presença hoje no plenário. Pois não, senhores vereadores, a presidência registra, portanto, a presença de todos com prazer, assim como as demais pessoas que nos prestigiam nesta noite. Na hora livre. Pois não, vereador. Senhores... Também queria me inscrever, senhor presidente. Senhores vereadores, portanto, daremos início à nossa ordem do dia. Senhor presidente, pois não. Projeto de lei de minha autoria, que vai entrar em primeira discussão, eu deixarei para falar na segunda discussão. Pois não, vereador. Antes, senhores vereadores, foi incluído na ordem do dia projeto de autoria da mesa diretora com relação à concessão da prorrogação da licença médica ao chefe do Poder Executivo. Nós recebemos, portanto, está sem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de parecer verbal, vereador, de Vossa Excelência, se possível. Pois não, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que esta casa aprovou, na última sessão, o relatório da comissão especial montada e aprovada por unanimidade para avaliar a situação de saúde do prefeito afastado, considerando que esse documento entende que essa licença não pode ser concedida, a presidência, até porque a anterior não foi a presidência da CCJ, opina pela rejeição do pedido de licença objeto do presente projeto de autoria da mesa diretora. Mas é a favor que entre em votação, vereador, a comissão. Entre em votação, mas com parecer contrário, tendo em vista a decisão já tomada pela comissão especial e referendada em plenário, deixou de ser uma decisão da comissão e passou a ser uma decisão da casa. Portanto, a CCJ, através da sua presidência, não pode se manifestar contrariamente à orientação daquilo que foi tirado em plenário. Há uma decisão da casa pela não concessão da licença, até porque o prefeito não está licenciado, já que a anterior foi negada. Ele hoje é um prefeito afastado. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, pela constitucionalidade do requerimento, eu também dou parecer favorável para que entre a votação nessa noite pedido de licença. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, acompanho o parecer do nobre vereador Jorge Carvalho. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu só vou apreciar a legalidade e a constitucionalidade do pedido. Não entraria no mérito, então peço que seja levada à votação também. Pois não, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Acompanho o parecer do presidente da comissão. Senhores vereadores, com os pareceres a favor, né, para vir à discussão, eu vou solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura.
Nova Friburgo, 17 de março de 2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, comunico a necessidade da continuação do meu afastamento do exercício das funções como prefeito municipal, enquanto continuo em processo de restabelecimento de minhas plenas condições de saúde. Em anexo, envio o laudo médico da competente equipe que me assiste nessa fase de convalescência e solicito a Vossa Excelência as providências de praxe junto a essa Casa Legislativa. Então, logo recupere as condições físicas para o exercício do honroso cargo para o qual fui eleito pela população de nossa cidade, informarei a Vossa Excelência a data em que reassumirei minhas funções na chefia do Poder Executivo. Atenciosamente, assina Heródoto Bento de Melo, prefeito do município de Nova Friburgo. Documento recebido em 17/3 pelo presidente Sérgio Xavier. Atestado médico. Ateste para os devidos fins que o paciente Heródoto Bento de Melo encontra-se sob meus cuidados médicos, devendo manter-se afastado de suas atividades laborativas por um período de 40 dias a partir de 18/3/2011, Nova Friburgo, 17 de março. Assina o médico Bruno Furtado Mendes Machado. Só isso? Está ali, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu pedi o parecer da Procuradoria e ela encaminhou, então, à comissão especial que anexou o relatório final já aprovado por esta Casa. Portanto, ela é parte constante do processo. Pois não. Senhores vereadores, portanto, após a leitura, em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de falar a favor. Pois não, vereador. Vossa Excelência dispõe do tempo regulamentar. Minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, esse é um ponto importante hoje nessa discussão, porque houve fatos novos. E, até agora, eu tenho sido, senhor presidente, na ausência de Vossa Excelência, tenho sido chamado de omisso. Omisso, de acordo com o dicionário Aurélio, professor Pierre, significa descuidado e negligente. Quer dizer, é uma ofensa que, para mim, não cabe. Até porque, com 35 anos de vida pública, eu sempre tive uma atuação que invalida esse tipo de acusação, esse tipo de ofensa. Eu lembro o grande Rui Barbosa, que dizia, e é atual, Rui Barbosa é sempre atual, que na política brasileira avulta a insigne classe de insultadores, cuja função se restringe a insultos. Eu já estou muito velho, senhor presidente, para receber insultos como eu recebi aqui de 2 vereadores. Vou fazer um breve relato dos fatos. Na realidade, o que aconteceu foi que, após a negativa desta Casa de dar a licença, por excelência do senhor prefeito, baseado no fato dele não ter apresentado um relatório conclusivo, se fez uma comissão, uma comissão especial. Essa comissão especial, integrada por 3 vereadores, constituiu uma junta médica. A junta médica foi à casa do Dr. Heródoto. E eu quero lembrar que, naquele dia, os componentes da comissão especial foram lá e quiseram entrar na casa do Dr. Heródoto. Quiseram invadir a casa do Dr. Heródoto sem ser convidados. E eu disse que, para não fazerem isso, porque não era uma situação correta se invadir a casa de um cidadão sem ser convidado. E eu não quis realmente ir, disse que eu não iria, em hipótese alguma, que eu não subiria, e a junta médica não aceitou que os vereadores comparecessem à casa do Dr. Heródoto.
E aí talvez eu entenda quando se diz que depois concede uma parte. Eu fui omisso, perfeitamente. Eu fui omisso e outras ofensas. Eu imagino que essa omissão foi por não ter dito que existe um código de ética médica. Todo mundo sabe, os vereadores sabem, os políticos sabem. Isso aí, como eu disse da outra vez, é um lugar comum. Eu não era obrigado a dizer para os vereadores que, no Código de Ética Médica, o médico só poderia prestar informação se ele tivesse autorização do paciente. Concede uma parte, vereador? Não Rápido. concedo, não concedo. Tão concedo, democrata não concedo, quanto é não Vossa concedo. A Vossa Excelência. Excelência eu não concedo. Só, Que Vossa isso, Excelência, vereador? Vossa Excelência Só quero me ofendeu na última sessão, eu não vou Não conceder. ofendi, não. Me ofendeu, me chamou de uma palavra que eu não gostei, disse que eu amarelei, eu não aceito. Não, naquele Senhor fato presidente, amarelou. garante a minha Eu reitero garante a minha o amarelamento de Olha, Vossa Excelência. Agora, nesse fato, Vereador. não. Eu quero só lhe fazer uma pergunta. Vossa Excelência concedeu a parte dele, vereador? Não concedi. Não concedi, e eu vou dizer que eu não amarelei nunca, porque a minha vida é marcada pela coragem, pela tenacidade, pela garra, pelo estoicismo. Jamais irei amarelar. Eu disse perfeitamente para o prefeito, conversei com ele, ele disse que ia colocar a doutora Jamila como diretora da SUAI, ia mantê-la, e eu não aceitei. Isso é uma questão minha, pessoal. Não aceitei, eu não podia aceitar, e eu vou depois, na hora livre, tratar desse assunto, porque não cabe aqui nessa defesa. Então, disseram também que eu achava que era achismo. Eu achava realmente que o doutor Heródoto não ia aceitar a junta. E não foi o último dia que ele resolveu aceitar. Eu achava, tinha o direito de achar, isso faz parte, todo mundo tem direito de achar. Achava também que ele, na medida que ele autorizou a junta médica, ele ia permitir que essa junta médica verificasse as suas condições. E um fato que foi ignorado foi que, numa reunião interna, a junta médica, com os 2 ilustres vereadores, disse que em 90 dias, a proposição deles, o doutor Heródoto poderia ter de volta as suas condições cognitivas. Isso aí foi bastante repetido.